Quem lembra qual foi o texto que nós lemos semana passada? Quem lembra aí? Nós falamos sobre o que semana passada? Sobre os anjos. E esse texto estava em qual capítulo? Hã? Aí, ó, chegou um crente aí, ó. 23, 20? Não é o 24, não? Quem lembra aí? Vinte e três, 20? Então, beleza. Nós vamos agora para o Êxodo 24. Você vai virar uma folha e nós vamos agora para o livro do Êxodo, capítulo de número 24. Sua Bíblia tem um temazinho aí em cima desse pedaço da porção da palavra. Fernando, você que fez seminário por último aí, está com esse negócio na cabeça, como é que chama mesmo esses títulozinhos que é colocado aí? Vou mandar você voltar para o seminário, tá igual o pastor. Tá igualzinho o pastor. Mas enfim, como é que chama? Perícole. Ó. Na minha fala assim, ó, a aliança de Deus com Israel. A sua também está aí, Êxodo 24? Ou aliança de Deus, confirmação da aliança, selando a aliança, o que mais? Êxodo 24, verso 21. É só o título, não é o verso número 1 ainda não. Todo mundo abriu no Êxodo 24? Sim. Então vamos ler. Depois Deus disse a Moisés: suba ao monte para encontrar-se com o Senhor. Você e Arão, Nadab e Abiú, e 70 autoridades de Israel. Adorem à distância. Somente Moisés se aproximará do Senhor. Os outros, não. O povo também não subirá com ele. Quando Moisés se dirigiu ao povo e transmitiu-lhes todas as palavras e ordenanças do Senhor, eles responderam em um único som. Vamos todo mundo junto? Aí não deu certo, não. Repete comigo, então. Ou repitam comigo, então. Faremos tudo que o Senhor ordenou. Vamos lá? 1, 2, 3. Então Moisés trouxe uma proposta de Deus, falou para o povo qual que era a proposta de Deus, e o povo, numa só voz, falou o seguinte: faremos tudo que o Senhor ordenou. Vamos embora, verso de número 4. Então, Moisés escreveu tudo o que o Senhor dissera. Na manhã seguinte, Moisés levantou-se, construiu um altar ao pé do monte e ergueu 12 colunas de pedra, representando as 12 tribos de Israel. Em seguida enviou jovens israelitas que ofereceram holocaustos e novilhos como sacrifícios de comunhão ao Senhor. Moisés colocou metade do sangue em tigelas e a outra metade derramou sobre o altar. Em seguida, leu o livro da... Fala comigo assim, aliança. Ele leu o livro da aliança para o povo e eles disseram: faremos fielmente tudo o que o Senhor ordenou. Depois Moisés aspergiu o sangue sobre o povo, dizendo, preste bem atenção nesse texto: este é o sangue da aliança que o Senhor fez com vocês, de acordo com todas essas palavras. Moisés, Arão, Nadab, Abiú e 70 autoridades de Israel subiram.
E viram o Deus de Israel, sob cujos pés havia algo semelhante a um pavimento de safira, como o céu em seu esplendor. Deus, porém, não estendeu a mão para punir esses líderes do povo de Israel. Eles viram a Deus e depois comeram e beberam. Disse o Senhor a Moisés: suba a mim ao monte e fique aqui, e eu lhe darei as tábuas de pedra com a lei e os mandamentos que escrevi para a instrução do povo. Moisés partiu com Josué, seu auxiliar, e subiu ao monte de Deus. Disse ele às autoridades de Israel: esperem-nos aqui até que retornemos. Arão e Hur ficarão com vocês. Quem tiver alguma questão para resolver, poderá procurá-los. Quando Moisés subiu, a nuvem cobriu o monte, e a glória do Senhor permaneceu sobre o monte Sinai durante 6 dias, e a nuvem cobriu o monte. No 7º dia, o Senhor chamou Moisés do interior da nuvem. Aos olhos dos israelitas, a glória do Senhor parecia um fogo consumidor no topo do monte. Moisés entrou na nuvem e foi subindo o monte, e permaneceu no monte 40 dias e... Amém. Deixa a sua Biblinha aberta aí. Senhor Deus, obrigado, Jesus, por mais uma noite. Obrigado, Senhor, pelos louvores que foram entoados aqui. Que o Senhor possa ter recebido como aroma suave, ó Deus, como sacrifício, ó Pai, diante do Senhor. Obrigado por cada dízimo e oferta que foi devolvido também na tua casa. Obrigado, Senhor, porque hoje é dia 30 de junho e a nossa igreja cumpriu todos os compromissos financeiros que ela tinha que cumprir. Como foi cantado aqui, tu és fiel, 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 fiel. Fala conosco nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, o texto que nós acabamos de ler, ele fala da aliança, da confirmação da aliança de Deus com o povo de Israel. Moisés, ele manda ali então fazer um altar, ele faz um sacrifício e ele utiliza o quê? Para poder selar essa aliança. Ele usa sangue. O Senhor então dá algumas ordens para eles, eles cumprem aquilo que foi determinado. Moisés então sobe para aquele monte, fica lá 40 dias e 40 noites, esperando do Senhor a lei que seria agora escrita nas pedras, tábuas de pedras. Eu não posso antecipar aqui o que aconteceu durante esses 40 dias, mas eu já preguei sobre isso aqui, isso vai ficar para a semana que vem. Mas fato é que o que está mais explícito nesse texto que nós lemos é uma aliança. Pega o verso número 8 aí e confira comigo. Depois Moisés aspergiu o sangue sobre o povo, dizendo: este é o sangue da aliança que o Senhor fez com vocês, de acordo com todas essas palavras. Então, nessa noite, nós vamos trabalhar aqui na temática sobre aliança. O que é uma aliança? Se o nosso Deus é um Deus de aliança, com quem Deus fez aliança? O que acontece quando a aliança é quebrada? Quais os benefícios de se ter uma aliança com Deus? Então, nessa noite, nós vamos trabalhar aqui sobre a questão da aliança. E se fôssemos trazer uma definição bíblica sobre aliança, eu poderia dizer para vocês o seguinte: uma aliança é um acordo imutável e divinamente imposto entre Deus e o homem, que estipula as condições desse acordo entre as partes. Então, toda aliança que ela vem de Deus, primeira coisa, ela é imutável. O que é isso? Não tem mudança, não tem sombra de variação. Deus falou assim, ó, é assim e vai ser assim até a eternidade. Não tem variação. Porque tem muita aliança, muito acordo que é feito na terra que diz assim, ó, se você ganhar X, eu ganho Y. Casamento é um contrato, uma aliança, sim ou não? Sim, e há várias formas, universal, parcial. Tem gente que casa e aquilo que o marido ou a esposa já tinha, numa separação,
ele tem direito. Há outros acordos e outras alianças que o casal só vai ter direito naquilo que foi constituído depois que casaram. Eu casei da seguinte maneira: comunhão universal de bens. Tudo que eu tinha antes de casar, André ia ter acesso. E pensa em muita coisa. Eu lembro que era uma bicicleta. Eu quero saber qual é o motivo da graça. Gente, sem entrar no casamento, sem nada, e sair numa bicicleta, você está no lucro, é. Eu lembro que era uma bicicleta e nós começamos a construir antes de casar. Então, o negócio era o dote. Amém? Ah, é isso aí, tá vendo? Mulher sabe edificar a casa, né, rapaz? Mas, enfim, existem várias formas de aliança entre pessoas. Mas a aliança que Deus faz, ela é imutável. Outra coisa que a aliança de Deus tem, a imposição. A aliança de Deus, ela é imposta. Não tem como você escolher, não tem como você falar assim: Senhor, eu aceito a sua aliança, se caso for assim, não. Ela é imposta. E nós vamos ver aqui durante o estudo que realmente é dessa maneira que Deus trabalha. Deus se relaciona com o homem e vem se relacionando através dessas alianças. E a primeira aliança que nós vamos ver na Bíblia é a aliança que Deus faz com Adão, também conhecida como aliança adâmica. Pega a sua Bíblia aí. Gênesis 1. Nós não veremos o termo aliança nesse texto, mas nós vamos ver todos os elementos de um contrato, de uma aliança entre Deus e Adão. Gênesis 1, 28. O que vinha da parte de Deus? Deus falou o seguinte, ó: sejam férteis, multipliquem-se, encham e subjuguem a terra. Domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movam pela terra. Disse Deus: eis que lhes dou todas as plantas que nascem em toda a terra e produzem sementes, e todas as árvores que dão frutos com sementes. Elas servirão de alimento para vocês. E dou todos os vegetais como alimento a tudo que tem em si fôlego de vida. Todos os grandes animais da terra, e todas as aves dos céus, e todas as criaturas que se movam rente o chão. E assim foi. E Deus viu que tudo o que havia feito, e tudo que havia ficado, foi muito bom. Passaram-se tarde e manhã, e esse foi o sexto dia. Então o Senhor falou com Adão, assim: Adão, tudo que tiver plantado nessa terra é seu. Você vai governar sobre os bichos, sobre os animais. Esses animais que a gente tem medo hoje aí, onça, tiranossauro, não tem tiranossauro não, rinoceronte, né? Barata, tem um monte de homem aqui na igreja que tem medo de barata, não adianta ficar olhando para mim com cara feia, que eu sei que você tem medo de barata. Deus falou assim: vocês vão dominar sobre isso tudo. Agora, qual que era a contrapartida desse acordo? Qual que era a contrapartida dessa aliança? Vira uma página aí e vai comigo em Gênesis 2. Gênesis 2, verso 15. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. E o Senhor Deus ordenou ao homem. Por isso que eu falo que a aliança de Deus, ela é imposta. Coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que dela comer, certamente morrerá. Então, qual era a aliança de Deus com Adão? Adão, eu estou te dando toda a terra, te dando todos os vegetais, todas as plantas, os animais. Só tem uma que você não vai mexer. Porque o dia que você mexer,
Não é que pode ser, não. Certamente morrerás. Agora eu quero que você pegue a sua Bíblia aí e vá comigo em Oséias. Oséias 6, verso 6 e verso 7. Olha o que o profeta fala de Adão. Oséias 6, verso 6 e verso 7. Apesar de Gênesis, nesse início que relata sobre Adão, não ter a palavra aliança, contrato, mandamento, ou aliás, testamento, aqui Oséias vai declarar o seguinte, verso 6. Porque eu quero a misericórdia e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que os holocaustos. Verso 7. Mas eles transgrediram a aliança como Adão. Eles se portaram infiéis contra mim. Aqui Oséias está declarando de forma bem clara que houve uma quebra de uma aliança. E a aliança que Deus tinha feito com Adão era essa. Você pode usufruir do que você quiser, menos dessa abençoada, dessa árvore. Passando dessa aliança com Adão, nós vamos ver agora a aliança que Deus fez com Noé. A aliança noêmica. Vá comigo aí, Gênesis 6, verso 18. Quem tiver alguma dúvida, estou vendo alguns irmãos conversando um com o outro, pode levantar a mão e perguntar, tá, irmãos? Gênesis 6, verso 18. Vai dizer assim: mas com vocês estabelecerei a minha aliança, e você entrará na arca com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seu filho. Vira 2 páginas aí, vai em Gênesis 9, verso 11. Primeira aliança que Deus faz com Noé era a aliança que ele deveria construir uma arca, um grande barco, num lugar que não tinha água para ele navegar, e a terra ainda não tinha recebido chuva. E Noé tinha que pegar o casal dos bichos lá e entrar para dentro dessa arca. Primeira aliança. Agora, no Gênesis 9, verso 11, Deus vai estabelecer outra aliança com ele. Olha o que acontece. Estabeleço uma aliança com vocês. Nunca mais será ceifada nenhuma forma de vida pelas águas de um dilúvio. Nunca mais haverá dilúvio para destruir a terra. Então, depois do dilúvio, aquela matança toda, toda a humanidade, a não ser a família de Noé, foi exterminada. Deus agora então chega diante de Noé e fala assim: Noé, eu vou fazer uma aliança com vocês. Nunca mais eu vou trazer dilúvio. Então, vocês podem ficar tranquilos que afogados vocês não vão morrer não. Pode vir um fogo aí do céu. Com certeza, com certeza. Então, Deus faz essa aliança com Noé e ele deixa um símbolo dessa aliança. Quem sabe que símbolo é esse? Isso, vamos falar só o arco, porque essa palavra íris é direcionada, ao arco da aliança. Íris é uma deusa egípcia. E num outro dia, com o tempo, nós vamos trabalhar isso aí. Ah, pastor, mas por que botaram na Bíblia aqui? Tradução. Mas vamos falar o arco de Deus, o arco da aliança, o arco colorido. Infelizmente, hoje, esse movimento terrível, chamado LGBTQI+, YY, e outras coisas mais, utilizam esse arco como símbolo deles. Então, vocês viram aí a aliança de Noé, sim ou não? Vamos ver agora a aliança abraâmica, a aliança que Deus faz com Abraão. Vá lá em Gênesis 15. Que na realidade ainda não era Abraão, era Abrão. Naquele dia, o Senhor fez a seguinte
15, 18. Me perdoa. Gênesis 15, 18. Naquele dia o Senhor fez a seguinte aliança com Abrão. Aos seus descendentes dei essa terra, desde o ribeiro do Egito até o grande rio, o Eufrates. Agora vá no 17, que o Senhor vai mostrar para nós quais eram os termos desse contrato, dessa aliança que eles fizeram. Gênesis 17, verso 2. E estabelecerei a minha aliança entre mim e você, e multiplicarei muitíssimo a sua descendência. Na primeira, ele fez uma aliança de dar a terra. Na segunda, ele faz uma aliança de descendência, de multiplicar sobremaneira os descendentes de Abrão. Agora, olha que interessante no verso número 4. Qual eram os termos dessa aliança? O Senhor fala assim: de minha parte, esta é a minha aliança com você. Você será o pai de muitas nações. Deus está propondo para ele. Um homem que não tinha filho, está recebendo agora uma proposta de ser pai de muitas nações. Agora olha no verso 9, o que Deus pede a ele. De sua parte, disse Deus a Abraão: guarde a minha aliança, tanto você como seus futuros descendentes. Que aliança é essa? Verso 10. Esta é a minha aliança com você e com seus descendentes, aliança que terá que ser guardada. Todos os do sexo masculino entre vocês serão circuncidados na carne. Terão que fazer essa marca, que será o sinal da aliança entre mim e vocês. Da sua geração em diante, todos os meninos de 8 dias de idade entre vocês terá que ser circuncidado. Todos os nascidos em sua casa, quantos que forem comprados de estrangeiros e os que não forem descendentes de você, sejam nascidos em sua casa, sejam comprados, terão que ser circuncidados. Minha aliança, marcada no corpo de vocês, será uma aliança perpétua. Verso 14. Qualquer do sexo masculino que for incircunciso, que não tiver sido circuncidado, será eliminado do meio do seu povo. Ele quebrou a aliança. Eu não preciso aqui entrar em detalhes sobre a circuncisão, acredito que todo mundo sabe o que é. E aí nós vamos ver de novo derramamento de sangue. Porque na circuncisão se derrama sangue. Agora eu acho interessante que quando você vai em Êxodo 2, 24, Deus fala assim, ó: ouviu Deus o lamento deles e lembrou-se da aliança que fizeram com Abraão, com Isaque e com Jacó. Lembrando que Êxodo vai tratar da libertação do povo. A partir do capítulo 3 já começa mais de forma explícita. E Deus está dizendo aqui que ele não foi lá libertar o povo porque ele ficou com dó daquele povo, não. Deus foi lá libertar aquele povo porque ele se lembrou da aliança que ele tinha feito com Abraão, com Isaque e com Jacó. O clamor do povo não convenceu Deus. O clamor do povo lembrou, como se Deus esquecesse de alguma coisa, que ele havia feito uma aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. É por isso que é bom ter aliança com Deus, porque Deus nunca vai se esquecer daquilo que ele tem conosco. Amém? Aí, lá no Êxodo 24, verso 8, no texto que nós lemos, aliás, Êxodo 19, verso 5, vai dizer assim: agora, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro pessoal dentre todas as nações, embora toda a terra seja minha. O Senhor está dizendo aqui, no Êxodo 19, que agora já não está falando mais sobre a circuncisão, ele está falando
que ele vai dar uma nova aliança ali, que vai ser o quê? A lei dele. Porque Êxodo 20, você tem que guardar isso na sua cabeça. Quando fala de Êxodo 20, você tem que lembrar das leis. Isso é fácil de guardar. Êxodo 20, leis. Êxodo 20, leis. Vamos falar 5 vezes para guardar? Êxodo 20, Êxodo 20, Êxodo 20, Êxodo 20, Êxodo 20. Falou de Êxodo 20, você pode... Leis. Ô, irmão, onde que fala das leis? Êxodo 20. É fácil de guardar, irmãos. Então, aqui no 19, está dizendo o seguinte, ó. Agora, se obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, e que aliança que vai ser essa? Justamente a lei. Vocês serão o meu tesouro pessoal dentre todas as nações, embora toda a terra seja minha. Aí Moisés, então, para fidelizar essa aliança, ele faz esse sacrifício no 24:8, onde ele derrama sangue. E eu acho interessante também que na maioria das alianças que Deus faz, há o elemento do sangue. Circuncisão tem sangue, Moisés faz um holocausto, um sacrifício tem sangue, e Deus colocou nas moças uma membrana chamada ímen, que só tem uma função, só uma, derramar sangue no dia que ela faz aliança com o seu marido. Só isso, não tem mais nada, não serve para mais nada. Em algumas culturas, até o dia de hoje, culturas orientais, a noiva, na noite de núpcia, tem que pegar aquele lençol e colocar na janela para comprovar para a família e para a sociedade que ela foi para aquela aliança pura e virgem. E, infelizmente, nos dias de hoje, eles estão pegando esse assunto e colocando como um tabu de gente machista, de gente oriental, e na realidade não é. Moças que estão aqui nessa noite, Deus colocou isso em vocês como um sinal de uma aliança que você vai fazer com o seu marido na noite de núpcia. E olha como que isso é sério. Uma moça que ela se entrega antes do casamento, ela fez uma aliança com uma pessoa. E não foi só uma aliança, ela fez uma aliança de sangue. Uma aliança de sangue. Aí vai o relacionamento, depois casa com o marido, tem alguns transtornos, algumas coisas, por quê? Porque não pediu perdão para Deus e falou assim, Senhor, recolhe aquele sangue derramado lá atrás. Eu não tinha conhecimento da tua palavra, eu não tinha maturidade, eu acabei fazendo aliança com aquele rapaz, não era da parte do Senhor, aquele sangue foi derramado e aquele sangue está aí. Então eu quero pedir ao Senhor que o Senhor recolha aquele sangue que foi derramado de forma errada e tira toda a maldição da minha vida e do meu casamento. Amém. Sim. É um extraconjugal. Fazendo uma nova aliança, derramamento de sangue de novo. Eu fiz Sim, sim, sim. Tem pessoas que não conseguem se desvencilhar do outro parceiro, da outra pessoa, justamente porque isso no mundo espiritual isso fica aberto. Eu participei do Moriá, em Belo Horizonte, e eles abordaram esse assunto. Eu só não introduzi porque o tempo também é curto, mas existe isso mesmo. São pequenos vasos, bem pequenininhos, que se arrebentam e realmente ali é feito o pacto de sangue com aquela pessoa. Então vamos ver que o nosso Jesus também, ele vai utilizar do sangue para fazer um novo pacto, para fazer uma nova aliança com a gente. Pega a sua Bíblia aí, vá comigo, Mateus 26, a partir do verso de número 26. Olha como que isso é sério, essa questão do sangue na aliança, do sangue nos pactos que foram feitos com Deus.
Mateus 26, verso de número 26, 27 e 28. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graça, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomem e comam, isto é meu corpo. Em seguida, tomou o cálice, deu graças e ofereceu aos discípulos, dizendo: bebam dele todos vocês, isto é o meu sangue da aliança, olha aí, que é derramado em favor de muitos para perdão de pecado. Aqueles que pensam que no final todo mundo vai ser salvo, esse texto aí já joga por terra. O universalismo. Negócio que no final vai dar certo para todo mundo. Não pensa desse jeito não, que o texto é bem claro. Isto é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos, não falou todos não, para perdão de pecados. Vá comigo em 1 Coríntios 11, verso 25. Aqui o apóstolo Paulo, se referindo ao mesmo texto de Jesus, mas aqui Jesus já tinha ido, e ele usa o termo nova aliança. 1 Coríntios 11, verso 25. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança. Fala comigo assim, a nova aliança. E essa aliança estava sendo em quê? No meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Então Jesus, ele faz uma nova aliança. Por que ele faz uma nova aliança? Porque a aliança que foi feita com Moisés e com o povo de Israel, ela foi quebrada. Foi uma aliança baseada na lei, onde a lei vem para nos acusar, e homem nenhum conseguiu viver dentro dela e cumprindo ela. Agora Jesus, com a sua morte, ele nos traz uma nova proposta. Uma aliança superior, uma aliança maior, uma aliança melhor. E o livro dos Hebreus vai nos falar como que essa aliança foi feita e em que ela foi baseada. Pega a sua Bíblia agora e vai comigo no livro dos Hebreus. Hebreus 8. Tem Hebreus na sua Bíblia aí, viu? Hebreus 8, a partir do verso número 6. É um texto poderoso, rico demais. Todo mundo achou Hebreus? Estão comigo aí? Olha o que está escrito aí. Agora, porém, o ministério que Jesus recebeu, ele é superior ao deles. Assim como também a aliança da qual ele é mediador, é superior à antiga. Está deixando bem claro que o ministério de Jesus é superior ao ministério deles e que a aliança que Jesus é mediador, ela é superior à antiga, sendo baseadas em promessas superiores. Agora olha o verso de número 7. Pois se aquela primeira aliança fosse perfeita, não seria necessário procurar lugar para outra. Deus, porém, achou o povo em falta e disse: estão chegando os dias, declara o Senhor, quando farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. Verso 9. Não será como a aliança que fiz com os seus antepassados, quando os tomei pela mão para tirá-los do Egito, visto que eles não permaneceram
fiéis à minha aliança. Aí o que Deus fez? Eu me afastei deles, diz o Senhor. Agora olha que aliança top das galáxias que Deus quer fazer. Esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias, declara o Senhor. Porei as minhas leis, não mais na mão, não mais em tábuas, não mais em pedra, em suas mentes, e as escreverei em seus corações. Eu serei o Deus deles, e eles serão o meu povo. Verso 11. Ninguém mais ensinará ao seu próximo e nem a seu irmão, dizendo: conheço o Senhor, porque todos eles me conhecerão, desde o menor até o maior. Verso 12. Eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. Chamando nova esta aliança, ele tornou antiquada a primeira. E os que se tornam antiquado e envelhecido está a ponto de desaparecer. Esta é a aliança que Deus quer fazer comigo e quer fazer com você. E por que essa aliança ela é superior à primeira aliança? Primeiro, porque ela é infalível. Olha o verso de número 6. Agora, porém, o ministério que Jesus recebeu é superior ao deles. Assim como também a aliança da qual ele é mediador é superior à antiga, sendo baseadas em promessas superiores. Pois se aquela primeira aliança fosse perfeita, não seria necessário procurar lugar para outra. Então a aliança que Deus faz agora comigo, ela é infalível por quê? Porque ainda que eu seja infiel com Deus, Ele será fiel para comigo. Porque naquela aliança Deus falou o seguinte, ó, se vocês me obedecerem, se vocês guardarem os meus mandamentos, se vocês forem fiéis, vocês serão o meu tesouro particular. Particular. Pecou, fez o que era errado, Deus fez o quê? Se afastou deles. Nós lemos um texto lá. Eu me afastei deles. Porém, nessa aliança agora, a aliança feita em Cristo Jesus, baseada no seu sangue. Quando você peca, o Espírito Santo, ele se entristece, mas ele não deixa de habitar naquele que se arrepende, confessa e deixa a prática do pecado. Não, você não entendeu o que eu acabei de falar. Essa nova aliança, a proposta de Deus para comigo e com você, é que quando eu e você pecarmos e nos arrependermos, o sangue dele vai vir sobre nós e vai nos perdoar e nos purificar. Ele não vai nos abandonar. Então a aliança de agora, ela é superior à primeira, porque a primeira, ou eu cumpria certinho na risca, ou Deus se afastava. E quem é de nós que consegue cumprir na risca? Quem é de nós que consegue cumprir todos os mandamentos na risca? De vez em quando a gente ira. De vez em quando a gente não tem mansidão. De vez em quando a gente fala mal do pastor. De vez em quando a gente tem uma inveja. De vez em quando a gente cobiça. De vez em quando a gente mente. De vez em quando a gente... Agora imagina uma aliança baseada nisso, sendo quebrada. A segunda coisa que essa aliança ela é maior do que a primeira, é porque ela é uma aliança imutável. Olha o verso de número 8. Deus, porém, achou o povo em falta e disse: estão chegando os dias, declara o Senhor, quando farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. O povo estava em pecado e Deus falou assim, ó, vai chegar um dia que eu vou ter uma nova aliança, porque a que eu tive com vocês, vocês não deram conta. Verso 9, não será como a aliança que eu fiz com seus antepassados, quando os tomei pela mão para tirá-los do Egito, visto que eles não permaneceram fiéis à minha aliança, e porque eles não permaneceram fiéis, eu me afastei deles. Agora imagine nós, dobrando o joelho e orando ao Senhor,
confessar nossos pecados, e o Senhor falando assim, ó, sai de perto de mim, afasta-te de mim. É por isso que eu tenho dificuldade com o negócio do perdão. Não, eu perdoo, mas eu não quero convivência. Eu perdoo, mas é para lá e eu para cá. Eu fico imaginando Jesus falando assim conosco. Nem Ana Paula, pensou? Ó, eu vou te perdoar, miserável, mas você nem ora mais, que nem a sua oração eu vou ouvir. Hã? E tem muito crente que tem essa pegada. Eu perdoo, mas... Irmãos, eu não estou falando de fazer churrasco, de chamar. Isso a gente faz com quem é íntimo da gente. Não estou falando disso, não. Eu estou falando de gente dentro da igreja que tem litígio com outra pessoa, ele fica ali 1 ano, 2 anos, e toma ceia. E aí, o texto diz o seguinte: avalie-se o homem a si mesmo, não sou eu que tenho que falar, você pode tomar ou você não pode. Um dia a pessoa me procurou e falou assim, pastor, eu posso tomar ceia? Eu falei assim, quem sabe é você, não sou eu não. Segundo a Escritura, é a pessoa que tem que se autoavaliar. E a Bíblia diz, fala assim, avalie-se o homem a si mesmo e tome. Não fala para não tomar, mas se tomar indignamente, ele toma para a sua própria condenação. Olha como é que isso é sério. Como é que esse negócio é sério. Essa aliança também, ela é superior, porque ela é uma aliança invisível. Olha o verso de número 10 aí, de Hebreus 8. Esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel naqueles dias, declara o Senhor. Porei minhas leis em suas mentes, e aí escreverei em seus corações. Não tem como a gente ver isso. Não tem uma tábua escrito, não tem lá um pergaminho escrito. Agora está na minha cabeça e está no meu coração. Porque se tiver só na minha cabeça também não resolve. O que mais tem no inferno é teólogo. O que mais tem no inferno é pessoas que conheceram e estudaram a Bíblia, mas não tiveram a palavra no... Porque o salmista diz assim, guardei a tua palavra no meu coração, porque ficar só na cabeça não resolve. Verso 11, ninguém mais ensinará ao seu próximo, nem ao seu irmão, dizendo, conheça o Senhor, porque todos eles me conhecerão, desde o menor até o maior. Todas as alianças feitas antes, elas tinham algo visível. O arco de Deus, né, a circuncisão lá em Abraão. Agora Jesus, ele institui uma nova aliança, e na ceia há até um elemento visível, que é o cálice mostrando o sangue dele. Só que da contraparte nossa, essa aliança está no nosso coração. Essa aliança tem que estar no nosso coração, diante do Senhor, de reconhecer que nós somos pecadores e nós carecemos da misericórdia, da graça e do favor do Senhor. E o bacana de tudo é que essa aliança, ela é superior à primeira, e já estou terminando, porque ela é uma aliança eficaz. A primeira aliança não foi eficaz. Foi? Não. O texto que nós lemos está dizendo que está sendo feita uma nova, porque a primeira não foi eficaz. E por que essa aliança é eficaz? Verso 12. Porque eu lhes perdoarei a maldade, e não me lembrarei mais dos seus pecados. É por isso. Porque na lei, a lei apontava o meu erro. Você matou, você roubou, você adulterou, você cobiçou. E aí o nosso pecado era apagado, sim ou não? Não, ele era encoberto. Mas aqui na nova aliança, o Senhor está dizendo que Ele vai se esquecer dos nossos pecados. Isso é o quê? Trazendo para nós a absolvição da culpa e da existência desse pecado. É por isso que quando o diabo levantar e falar com você assim, olha, há 20 anos atrás, você pegou o gato da sua avó, você pôs bombinha no gato, você matou o gato, você fala assim, Satanás, você estava lá, né, miserável? Mas eu já pedi perdão para Jesus, pedi perdão para minha avó, e hoje eu sou livre no nome e no sangue de Jesus. Tem pessoas que elas não conseguem romper,
Porque o diabo continua acusando ela de coisas que já foram colocadas na cruz, que já foram confessadas para Jesus, e nós precisamos tomar posse disso. Olha o verso de número 12 aí: porque eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. Nós temos que romper. Nós temos que deixar a prática do pecado e romper. Nós não podemos deixar o diabo tirar a nossa paz, acabar com o nosso presente por causa do passado, porque futuro não existe. Tem gente que não rompe o presente porque está amarrado, preso, acorrentado com o passado. Eu estou pouco me lixando porque eles falam do meu passado. Eu estou pouco me lixando. Deixa o povo falar. O negócio meu é eu e com Jesus. É eu e Jesus, porque houve um homem que pisou nessa terra, e a Bíblia diz que nele não foi achado culpa alguma, que eles falaram assim: mas é lícito curar no dia de sábado? Olha lá, o sem vergonha está pleno meio-dia, conversando com a mulher samaritana. Olha lá para você ver, ele entrou na casa de quem? Na casa de Zaqueu. Ele come junto com os pecadores. Existe uma aliança. A nova aliança, baseada no sangue do Cordeiro, que nos libertou, que quebrou esse jugo de Satanás sobre a nossa vida. É por isso que pecado tem que ser confessado. Fala, Silvano. Sim. E é uma aliança, irmãos, que Deus não está esperando mais perfeição da nossa parte. Porque Ele já entendeu que lá atrás que não tem jeito. E é por isso que quando a gente peca e arrepende, a gente alcança a misericórdia de Deus. Tem gente que está pecando o mesmo pecado. Isso aí cuidado. Cuidado. Pecado, eu falei domingo na sala dos juniores. Zac, definição de pecado domingo na sala dos jovens, dos juniores. Acidente. Joabe. Errar o alvo. Joabe pegou lá. Joabe testemunhou para nós. Esse menino é crente, viu? Pastor, eu pequei um dia. Estava com o celular na mão. O celular caiu. Meu pai perguntou se é o celular. Eu falei, não, é a manete. Olha como é que esses meninos estão sendo tocados pelo Espírito Santo. Ele deu testemunho dele lá. Falei que era manete. Meu pai descobriu que era mentira. Eu fiquei um tempão sem celular. Sabe qual foi a mensagem que esses meninos receberam domingo lá na escola dominical? Que eu levei para eles? Primeiro, mentira tem perna curta. Vai descobrir mesmo. Não tem jeito, descobre. Segundo, o pecado tem perdão, mas tem com... O pai do Joabe perdoou ele, mas segurou o celular. Então, todas as vezes que nós cometemos pecado, nós vamos diante de Deus, com arrependimento, com confissão, Deus nos perdoa. Mas as consequências dos nossos pecados permanecem. É por isso que quando uma pessoa mata alguém, ela comete um crime e ela converte, ela não vai ser liberta da lei dos homens. Ela vai ser perdoada por Jesus. Se ela morrer ali, ela vai para o céu. Mas a conta que ela fez aqui na terra, ela tem que pagar. Ela tem que pagar. Então nós temos que entender isso. Então essa aliança ela é superior por quê? Porque ainda que eu quebre ela com Deus, Deus está pronto em Cristo Jesus, através do sangue do Cordeiro, de restabelecer essa aliança perpétua comigo e com você. Amém? Eu quero convidar quem tem aliança com Deus para se colocar de pé agora. Nós vamos orar a Deus em nome de Jesus.